estar na casa do Senhor pela manhã. Hoje, o primeiro domingo do mês de julho. Começar o mês na presença do Senhor, amém? Glória a Deus. O domingo é do Senhor, amém? Antes de nós partirmos para a parte mais importante do culto, que é a palavra do Senhor, vamos orar pelos nossos pastores. Grandioso Deus, amado e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por essa manhã maravilhosa. Ó Deus, coloca a vida do pastor Jorge Linhares em suas mãos, pastor Vanderlei, pastora Valéria. O Senhor venha abençoar eles neste dia, Senhor, e não somente hoje, mas para sempre. As mãos do Senhor estejam sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus Cristo, guardando eles de todo mal, Pai. E nós oramos e agradecemos, Senhor, pela vida dos nossos pastores, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. O tema da mensagem hoje é reavivamento ou avivamento. Quem aqui já ouviu falar? Muitos têm se falado, né? Nos últimos tempos, do avivamento da igreja ou do reavivamento da igreja. Então, Deus colocou no meu coração, eu estudando a palavra do Senhor. E a palavra está lá em Atos dos Apóstolos. No capítulo 2, nós vamos ler do 1 até o 13. Atos dos Apóstolos. Atos 2, palavra já conhecida no nosso meio. Vamos ler do 1 até o 13. Amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Aproximou-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte. Encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram uns sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar com outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Ouvindo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e maravilhavam, perguntando uns aos outros: não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como é que ouvimos cada um a nossa própria língua nativa? Pardos, medos, elamitas, e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfília, Egito e regiões da Líbia, perto de Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar as grandezas de Deus. Todos se maravilhavam e estavam perplexos, perguntando uns aos outros: o que quer dizer isso? Outros, porém, zombando diziam: estão embriagados. Glória a Deus. Palavra maravilhosa. Quero orar mais uma vez. Senhor meu Deus e Pai, Deus, que o Teu Espírito Santo tenha falado para a igreja, venha falar comigo, Deus, que não seja aqui o Guilherme, Senhor, mas sim o Senhor falando em nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, como eu falei, nos últimos tempos nós temos ouvido falar muito de um avivamento, um grande avivamento, principalmente pregadores de redes sociais. Muitos falam de um avivamento e que o Brasil seria ali o ponto de um avivamento mundial da igreja. Mas será que a igreja ela necessita realmente do avivamento? Precisa ou não?
precisa ser reavivada ou avivada. O que necessita acontecer na igreja? Muitos que pregam sobre avivamento, né? Eles usam esse texto de Atos 2 para pedir a Deus que aconteça novamente, como aconteceu, como uma canção aqui foi cantada, né? Faz de novo. Pegam esse texto de Atos e pedem para acontecer de novo. Esse avivamento esperado da igreja. Mas e aí? Aqui em Atos 2, o que aconteceu? Foi um avivamento? O que nós lemos aqui? O que aconteceu ali com os apóstolos, com os discípulos? Foi um avivamento? Pararam para pensar? Se nós estudarmos o contexto da história, o contexto do que aconteceu aqui, nós vamos ver que, na verdade, esse texto de Atos 2, ele não é um avivamento. Não é um avivamento da igreja. Porque, na verdade, a igreja ela estava sendo formada. Estava nascendo a igreja. Esse texto de Atos 12, nós estudarmos, vai ser o quê? O cumprimento da palavra. Cumprimento da palavra de Deus. Como nós vamos ler aqui em Atos 2,16, o apóstolo Pedro vai explicar o que estava acontecendo ali com a multidão. Ele diz assim, ó, Atos 2,16: Isso, porém, é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas. Naqueles dias, e profetizarão. Farei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e vapor e fumaça. Aleluia. Então, o que aconteceu em Atos 2 ali é o quê? O cumprimento da palavra. Cumprimento da palavra. Então, ali, dá o início à igreja. Muitos pedem um avivamento, pedem para que o Espírito Santo desça novamente sobre a igreja, sobre nós. Mas se nós formos parar para pensar, isso é uma oração que nós fazemos errado. O Espírito Santo, ele já está entre nós. O Espírito Santo, ele está em nós. Nós é que não vivemos sobre o quê? Não deixamos que o Espírito Santo nos controle 100%. Nós que não nos enchemos do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo ele desce sobre os apóstolos, ele desce sobre os discípulos. São vários. Se nós formos ler o contexto aqui, nós temos que voltar lá no primeiro capítulo, onde Lucas escreve a respeito do que aconteceu com Jesus. Nós vamos ler ali, Jesus ficou cerca de 40 dias na terra, depois que ele ressuscitou, Jesus ressurreto, ensinando os apóstolos e os discípulos a respeito das coisas de Deus. Está escrito lá, depois se você quiser conferir, lá no capítulo 1 de Atos. Então ele fica ali 40 dias e 40 noites ensinando. Então, e antes dele subir aos céus novamente, ele pede para que os discípulos fiquem em Jerusalém, porque do alto viria o poder para se cumprir a palavra que ele falou lá em um dos seus evangelhos, que diz assim: João batiza com água, eu batizarei com Espírito. Então é mais uma palavra do Senhor, uma palavra de Jesus que se cumpre nesse texto. E João batizou com água, eu vos batizarei com Espírito. E eles permaneceram em Jerusalém, obedecendo a palavra do Senhor. Permaneceram ali unidos. E o texto vai dizer que no começo do texto de Atos 2, que eles se reuniram
em uma casa, lá no Monte das Oliveiras, e tinha cerca de 120 pessoas com ele, porque era a festa de Pentecostes, ou a festa das colheitas, festas das semanas, das primícias. É uma festa conhecida no meio dos judeus, que até hoje eles celebram a festa do Pentateuco, porque o nome Pentateuco ele veio depois, é um nome grego, né? Então, na verdade, essa festa é uma festa da colheita, onde pegavam as primeiras partes ali, era o dízimo, e todo o povo levava ao templo para dar as primícias, festa das primícias no templo. Então, Jerusalém ali estava cheio, era uma das maiores festas que tinha. Acontecia 50 dias depois da Páscoa. Então, por isso o nome Pentateuco, por causa dos 50. Então, é um nome grego, porque naquela época a Grécia predominava e a língua grega predominava o tempo naquela época. Então, a maioria das coisas que falavam em hebraico, o Novo Testamento ele foi escrito em grego. Então, por isso o Pentateuco. Mas essa festa de Pentateuco era a festa das colheitas, festa das semanas, festa das primícias, que está lá em Levítico. Então, Jerusalém estava cheia de pessoas, religiosos, como nós lemos aqui, de todas as regiões, judeus convertidos ao judaísmo, pessoas iam adorar a Deus, e ele estava cheio. Então, os apóstolos também foram participar da festa. Eles estavam lá onde eles costumavam estar com Jesus, no Monte das Oliveiras, a palavra vai dizer, reunidos. E a palavra vai dizer que eles estavam reunidos e eles estavam ali orando e suplicando quando isso aconteceu. Quando aconteceu, nós vamos ler lá no capítulo 1, que eles estavam orando e suplicando. Quer ver? Atos 1, a partir do versículo 14. Todos esses perseveraram juntos em oração e súplicas com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Aí o 15. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos discípulos. Ora, a multidão reunida era de quase 120 pessoas. Quase 120 pessoas reunidas com Pedro. Ali, porque Pedro foi substituir Judas, ele pediu para fazer a votação, escolher Matias como novo discípulo, né? E Pedro explica. Então, só para a gente entender quantas pessoas estavam junto com os discípulos ali, nessa reunião, e quando o Espírito Santo desceu sobre eles, o que eles estavam fazendo? Orando e suplicando. E a palavra vai dizer que assentados em casa, veio um vento forte, encheu a casa, e cada um foi cheio do Espírito Santo, cada um começou a falar línguas estranhas, as línguas que eram necessárias. Não quero entrar no contexto dos dons de línguas, querendo fazer uma visão geral. E todos começam o quê? A profetizar, porque era necessário, porque a multidão era grande, e os discípulos eles não sabiam como pregar o evangelho para estrangeiros. Então foi necessário que o Espírito Santo desse o dom para eles falarem. E todos ouviram falar as maravilhas de Deus. Todos. Todos. Como nós lemos aqui, judeus, gregos, né, árabes, todos que estavam ali reunidos, ouviram falar as maravilhas e as grandezas de Deus. Então, o que eu quero dizer com isso? O avivamento. Então, nós já sabemos que aqui foi um cumprimento, não é um avivamento. E o que é um reavivamento? É necessário a igreja avivar-se novamente ou reavivar? Se a gente pegar, sim, eu falo sim, todos estudando. Por quê? Em tempo, de tempo em tempo, é comum o ser humano ele modificar alguma coisa. Então, de tempo em tempo é necessário que a igreja se aviva ou reaviva, ou até mesmo uma nova reforma. Ou até mesmo uma nova reforma. Porque nós temos a tendência, como diz Charles Spurgeon, quero ler para vocês,
As pessoas têm a tendência de cobrir a pedra com ornamentos e flores. Assim, desconstruindo a essência da palavra de Deus, que não é muito bela. A palavra de Deus, de Charles Spurgeon, a palavra de Deus não é muito bela, mas sim dura e verdadeira. A verdade de Deus. Para quê? Para correção, arrependimento, para salvação. Então, Charles Spurgeon, lá em 1800 e alguma coisa, ele já pregava falando que a igreja, em tempos, ela necessita de uma nova reforma, de um novo avivamento. Porque nós, como seres humanos, pecadores que nós somos, nós tentamos enfeitar a palavra de Deus, colocamos a palavra de Deus, como se diz, mais bela, mais agradável aos ouvidos dos ouvintes, dos novos convertidos, ou pessoas que nós queremos falar de Deus. Não, Deus é amor. Como está muito comum hoje em dia você falar de aceitação, vem para a igreja do jeito que você está. Deus te aceita da forma que você é. Vem sim. Deus te aceita da forma que você é, mas Ele quer transformar a sua vida. Vem da forma que você é e saia diferente. Saia novo, saia renovado, uma outra pessoa. Arrependam-se dos seus pecados. Pedro vai pregar, sim, em Atos 2, depois que tudo isso acontece. Pedro vai pregar. Porém, o reavivamento, ou avivamento, que muitos pedem, que acontece, ele não é um simples barulho de muitos grupos religiosos que nós vemos aí, que desce o Espírito Santo e o reavivamento acontece. Por que eu falo isso? Porque, como eu falei, o Espírito Santo ele já está aqui. Desde esse dia ele já habita aqui. O Espírito Santo ele está sobre a cabeça de todos nós. Todos nós, o Espírito Santo está sobre a cabeça. E batendo em nossas portas todos os dias de nossas vidas. Mas só que muitos têm o Espírito Santo, como diz a palavra, mas nem todos são cheios do Espírito. Muitos têm o Espírito Santo sobre a cabeça, mas nem todos são cheios do Espírito. A palavra de Deus diz isso. Por quê? Nós temos que o quê? Lavar as nossas vestes todos os dias. Buscar ser cheios do Espírito Santo. De tirar toda sujeira, tudo aquilo que Ele pede para que nós tirarmos. Porque o Espírito Santo, Ele nos avisa, Ele nos ajuda, porque a palavra diz que o Espírito Santo é quem nos ensina no caminho da verdade. É Ele que nos fala o que é justiça. Ele que nos ensina as palavras de Deus. É Ele que fala as maravilhas. É Ele que escreveu a Bíblia através dos homens de Deus. Então o Espírito Santo é que nos ensina. Então, esses barulhos, esses movimentos gospel, que querem aparecer à custa de Deus, por dinheiro, por fama, nós vemos isso muito em redes sociais hoje em dia. Muitos ali querem pregar um evangelho de aceitação e amor supremo. Um amor que tudo aceita. Um amor que não é um amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro, o amor de Deus, o amor ágape, é o amor que te aceita do jeito que você é, mas te corrige. Como um pai que quer o melhor para o filho. Ele vai corrigir. Ele vai castigar. Por quê? Porque você precisa corrigir. Nós precisamos corrigir os nossos erros, as nossas falhas, para nós entrarmos para o céu. Todos nós, todos os dias. Todos os dias nós precisamos tirar alguma coisa que não agrada a Deus em nossas vidas. É um processo contínuo. E é
eterno quando nós estivermos aqui na terra. Até o dia que nós morrermos, ou Deus nos levar, ou ser arrebatado, nós estamos passando por um processo de tirar as coisas que não agradam a Deus de nossas vidas. E todos os dias nós pecamos. Todos os dias nós temos o quê? O poder do arrependimento. E quem coloca esse desejo de se arrepender em nossos corações? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está aí. Nós temos que orar para quê? Para o Espírito Santo descer novamente sobre nós? Não. Ele já desceu. Nós temos que orar para nós quê? Ser cheios do Espírito Santo. E nós pegar a plenitude do Espírito Santo. Porque o avivamento, ou o reavivamento, em uma igreja, ele começa por mim. Sou eu. É o indivíduo. Cada um de nós precisamos buscar ser reavivados pelo Espírito Santo todos os dias, ou ser avivados. Porque o avivamento da igreja, ele necessita de cada um de nós. Cada um de nós precisa buscar de Deus força, poder, para transformar a nossa vida. A nossa vida. Buscarmos, avivarmos nós mesmos. E quem faz isso? Só o Espírito Santo. E como que ele faz? Através da nossa oração e súplica. Como está escrito aqui no texto, os apóstolos e os discípulos estavam reunidos em casa, orando e suplicando a Deus. Aí o Espírito Santo ouve um barulho, como de vento, e encheu a casa. Então, é importante nós atentarmos que o que eles estavam fazendo para ser cheios do Espírito Santo. Orando, suplicando, e assim nós temos que fazer. Individualmente. Orar, suplicar a Deus todos os dias para nós termos o quê? Avivado. Porque nós temos a tendência de ficar mornos. Deixa de vir à igreja um domingo. Não vou colocar nem durante a semana, não. O domingo é o dia do Senhor. Deixa de vir um domingo, 2 domingos. E no terceiro, você vinha forçado. Porque a tendência do ser humano é o quê? É procrastinar. Deixa para depois. Deixa para depois. Depois eu vou. Depois eu faço. Depois eu conserto a minha vida com Deus. Depois eu conserto a minha vida. Quando eu era adolescente, porque jovem eu ainda sou, eu falava assim: não, quando eu crescer, esse negócio eu vou para a igreja. Deixa eu curtir a minha vida. Depois, graças a Deus, Deus teve misericórdia de mim. E hoje eu estou aqui, vivo na presença do Senhor. Muitos não têm essa chance. Muitos deixam para depois e morrem em pecado. Eu agradeço a Deus pela misericórdia que Ele teve sobre a minha vida. Eu tive chance. Muitos não têm. E eu oro a Deus todos os dias para mim não sair da presença dEle, não desviar nem para a direita, nem para a esquerda. E se amanhã eu sair da presença do Senhor e falar assim: depois eu volto. E se esse depois eu voltar não der tempo? A morte está aí. Pode ter certeza que você for aqui no cemitério Sabará, ali pertinho de nós aqui, tem no mínimo uns 3 ou 4. Melhor se tiver vaga. Pessoas sendo veladas. E a morte, ela não escolhe cara, rostinho bonito, que é novo, que é jovem, adolescente, adulto, velho, até criança. Você olhar nos hospitais neonatais aí, você vai ver que tem criança que nasce e morre. Então nós temos que andar vigilantes todos os dias, buscar ser cheios do Espírito, porque é o Espírito que não nos deixa desviar dos caminhos de Deus. Sem o Espírito Santo, nós andamos por outra direção que não agrada
a Deus. Por isso que quando Jesus estava na terra, eles estavam ali ensinando os discípulos. Depois ele disse: vou deixar o meu ajudador ou consolador. São vários atributos que o Espírito Santo tem. Então o Espírito Santo ele nos ajuda a estar nos caminhos de Deus. Então, um verdadeiro avivamento que nós tanto pedimos que a igreja seja avivada, ele não começa no âmbito total da nossa congregação. Ele começa individualmente dentro de cada um de nós. Cada um de nós. Por quê? Eu, buscando o Espírito Santo, sendo reavivado todos os dias, eu vou chegar na minha casa, a minha família tem que ser reavivada. Porque a igreja é formada de famílias. Cada indivíduo aqui reavivar, nós vamos ver uma igreja avivada. Porque o avivamento, ou o reavivamento, é para a igreja. Porque o avivamento, ele é a pessoa que está ali quase morrendo. Você faz um procedimento ali, eu não vou falar esse termo técnico, não, senão eu vou me perder. Você vai ali e faz os procedimentos que tem que ser feitos para a pessoa se reanimar, reavivar. Porque a Bíblia fala que as pessoas que estão lá fora, Jesus fala assim com uma das passagens de Jesus fala: deixa que os mortos enterrem os seus próprios mortos. Então as pessoas que ainda não aceitaram Jesus, nós vamos entender, elas são consideradas o quê? Mortas. Porque o batismo significa isso. Morte e ressurreição. Ressurreição. Então as pessoas que são batizadas em nome de Jesus, elas já estão vivas. As pessoas que ainda não batizaram, elas se encontram mortas espiritualmente. Então o avivamento é para nós, cada um de nós. Tempos em tempos nós precisamos rever as nossas atitudes como cristãos. Porque nós temos a tendência de acomodar. Nós somos acomodados. Às vezes nós vemos a igreja simplesmente para cumprir uma escala. Às vezes você chega, o culto está acontecendo, o louvor está aqui, o Espírito Santo está aqui, Deus está aqui recebendo o nosso louvor e nós estamos conversando um com o outro, não louvamos a Deus. Às vezes o pregador está aqui pregando e nós estamos conversando. Será que isso agrada a Deus? Porque nós temos que vir à igreja para quê? Prestar culto a Deus. Uma igreja reavivada, as pessoas vêm para quê? Prestar um culto agradável a Deus. E não para ser agradados por Deus. Nós não viemos à igreja para ser agradados por Deus. Nós viemos prestar um culto agradável a Ele. Diferente. Será que as nossas atitudes, eu falo por mim, será que a minha atitude está agradando a Deus? Às vezes que eu venho para cumprir uma escala, fico ali atrás, às vezes disperso, não presto atenção no culto, confessando um pecado. E é assim. Nós temos o quê? De rever as nossas atitudes como cristãos, como verdadeiros adoradores do Senhor. Isso eu falo que a gente fica disperso na igreja. Pra você ver, você está dentro da igreja, está conversando ali, o culto está acontecendo. E lá fora? Às vezes nós até esquecemos que somos cristãos. Agimos como as pessoas do mundo. Tomamos atitudes como pessoas do mundo que nunca conheceram o Espírito Santo. Não podem ver porque não vê e nem o conhece. Só conhece o Espírito Santo aquele que aceita Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida. A partir desse momento, o Espírito Santo passa a habitar em nós. O Espírito Santo habita em nós, a palavra de Deus fala. Mas nem todos são cheios da plenitude do Espírito. Porque não buscam, não oram, não suplicam. Então, o avivamento, o reavivamento, ele é uma condição individual
Para quê? Para que a igreja seja avivada. Então depende de cada um de nós. Porque eu, avivado, minha família é avivada, vocês, cada um, vão formar uma igreja que é avivada. Onde quando nós chegamos aqui no culto, as conversas vai ser sobre o que está sendo pregado. Não vai ter conversas fora. Quando está louvando, nós vamos aqui louvar a Deus verdadeiramente. Nós não temos que cobrar, nós temos que ajudar um ao outro, mas nós temos que se cobrar. Fazer uma autoanálise da nossa vida, individualmente. Se você tem intimidade com um irmão, se você quiser ajudar ele, falar, dar um toque, beleza. Mas isso, você tem que fazer a sua parte, cada um de nós, para que a igreja seja realmente avivada. Porque uma igreja avivada, quando o pregador sobe aqui em cima para pregar a palavra do Senhor, a igreja avivada, por mais simples que o pregador seja, ela vai prestar atenção. Porque o que importa realmente é a palavra de Deus. Não é a retórica, a oratória do pregador. Não é a eloquência do pregador que importa, mas sim a palavra de Deus. A palavra de Deus é que importa. Porque uma igreja reavivada, ela vai fazer como os irmãos que falam lá em Atos 17:11. E Paulo diz assim, ó: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se essas coisas estavam certas. O que os irmãos de Berea faziam? O pastor Guilherme está pregando aqui. Você vai fazer em casa, Juninho? Cada um de nós, você vai pegar o texto, vai ler, vai ver que eu estou pregando aqui é isso mesmo. Conferir na palavra. Por isso que Paulo chama eles de mais nobres. E Paulo pregava, mesmo Paulo pregando, eles conferiam que o que Paulo estava pregando era verdade. Eles liam as escrituras e conferiam. Uma igreja avivada. Prestavam atenção na palavra. Mas eles prestavam atenção e conferiam. Então, para nós concluirmos aqui, a igreja, então nós, como homens e mulheres de Deus, nós devemos buscar em Deus esse avivamento pessoal. Um avivamento pessoal, verdadeiro, com oração e súplica. Como os discípulos estavam ali, né, quando receberam o Espírito Santo. Eles estavam em oração e súplica. Eu quero ler novamente para vocês essa parte. Vou ler do 13 agora. Ó. Tendo chegado, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Estavam presentes Pedro e Tiago, João, André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e Simão o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveraram juntos em oração e súplicas com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Perseveraram em oração e súplica. Quando eles estavam ali orando e suplicando, o Espírito Santo desceu sobre eles. Nós ainda temos a vantagem, que o Espírito Santo não precisa descer novamente. O Espírito Santo já está em nós. Nós precisamos é desejar ardentemente ser 100% controlado pelo Espírito Santo. Nós não precisamos ver o mover do Espírito Santo. Nós temos que ser movidos pelo Espírito Santo. Diferente. Muitos buscam o mover do Espírito, vão orar para o Espírito Santo descer, nós vamos mover. Não. Só você desejar ser movido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo já está dentro de você. Deseja ser controlado por ele. Nós temos que buscar a Deus força e ousadia, sabedoria, para pregar a palavra de Deus, sem ornamentos, como diz aqui Salzburgo, sem enfeitar a palavra, mas sem a palavra da verdade, sem colocar flores na palavra de Deus,
sim a palavra da verdade. A palavra da verdade. A palavra de conversão. Como os antigos pregavam, Jesus pregava. Seja curado. Vai, não peque mais. Arrependam. João pregou. Raça de víboras. Arrependam. E Pedro também pregou. Em Atos 2, logo depois ali que o Espírito Santo veio, as pessoas começaram a ter aquele burburinho ali. Muitos acreditavam, muitos zombavam, achando que eles estavam embriagados. E Pedro prega. Como eu falei, irmãos, isso não é, eles não estão embriagados. Mas sim a palavra de Deus que está se cumprindo, como diz o profeta Joel, como eu li aqui. E Pedro, lá em Atos 2, 37 ao 38, Pedro vai falar novamente, pregando um discurso simples. Outra coisa para nós, que pregamos a palavra do Senhor, simples. Uma igreja avivada, o pregador prega um discurso simples e eficaz. Que todos entendam. Não coloca flores ou palavras difíceis para ser famoso. É um discurso simples, como Jesus pregou, simples. Como Pedro pregou, simples aqui em Atos. Quero ler Atos 2:37 para a gente terminar. Atos 2:37. Na minha Bíblia está escrito as primeiras conversões. Ouvindo ele isto, afligiram-se em seu coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmão? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. As nossas pregações, quando nós falarmos de Jesus, tem que ter essa ousadia. O que precisamos para ter esse Jesus ou essa salvação que tanto vocês falam? Arrependimento. Arrependimento para a salvação. A salvação ela é condicional. Ela tem que ter o arrependimento. O amor de Deus é incondicional. A salvação ela é condicional. A salvação é condicional. Ela necessita do arrependimento. Como Pedro falou aqui. Eles perguntaram que Pedro pregou. Pedro pregou duro. Falou com eles: aquele Jesus que vocês pregaram no madeiro, esse mesmo, Deus fez ele Cristo, que significa Salvador entre nós. Mas isso, irmãos, ele falou desse jeito: isso vocês fizeram sem o conhecimento de Deus, mas arrependei-vos, cada um de vocês. Arrepender. Arrependimento é a condição para a salvação. Então nós temos como líderes, cada um aqui de nós somos líderes, todo cristão é líder, pregador da palavra, pregador do evangelho. Nós temos que buscar de Deus essa ousadia de pregar a palavra da verdade. E chegou o tempo que nós temos que, além de pregar a palavra da verdade, combater os falsos profetas. Tem muitos. Somente tem muitas meninas jovens aqui, redes sociais, tem muitos falsos profetas pregando o amor sem conversão, a aceitação sem mudança de vida, para que as igrejas ficam cheias, ou as suas redes sociais ficam cheias de seguidores. É melhor, irmãos, ter aqui poucas pessoas, mas verdadeiramente convertidas, que a igreja cheia de pessoas que são convencidas. Porque cadeiras cheias não povoam o céu. Povoam o céu são o quê? Pessoas o quê? Convertidas, realmente mudadas.
Esse é o nosso papel. Nós temos que orar, em nome de Jesus, essas cadeiras vão ser cheias, mas cheias de quê? De pessoas verdadeiramente convertidas. Não somente encher a igreja por encher. Aqui não é um show. É a palavra de Deus. Nós temos que orar para enchermos aqui, mas enchermos o céu. Todas as pessoas que sentarem nessa cadeira aqui serão salvas em nome de Jesus. Pessoas salvas verdadeiramente. Então, o nosso papel hoje em dia está ficando cada vez mais difícil. Porque além de pregar o evangelho para as pessoas que não conhecem, nós temos que combater os falsos profetas. Isso é o que? Final dos tempos, como Jesus diz em Mateus 24. No final dos tempos, falsos profetas falarão que enganarão até os eleitos. Então nós temos que vigiar para nós também não sermos enganados pelos falsos profetas. Isso é cumprimento da palavra. Não vamos orar para não ter falsos profetas. Ah, Deus, repreende os falsos profetas. Não vai ter. Deus já falou, Jesus já falou, e a palavra dele vai se cumprir, vai ter. Nós temos que vigiar, fazer a nossa parte, estudarmos a palavra de Deus, buscar conhecimento, para que nós não sejamos enganados. Porque a palavra diz, até os eleitos, ele vai tentar enganar, ou vai enganar. Então, nós temos que andar vigilantes, buscar conhecimento da palavra, ser reavivado. Amém? Quero orar. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Que Deus venha guardar essa palavra em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero orar pela sua vida. Aquele que pode, fique em pé, por favor.